do Espírito Santo e com fogo. Então, nós falamos no final de agosto, né, sobre o batismo do Espírito Santo, que se cumpriu lá em Pentecostes, no capítulo 2 de Atos, teve o cumprimento dessa primeira parte, que foi o batismo do Espírito Santo. Isso nós estamos falando com referência a Mateus capítulo 3. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, nós falamos, primeiramente, sobre o batismo do Espírito Santo. Então, nós vamos ver agora a segunda parte, que é o com fogo. Lembrar só um detalhe, nós já vimos bastante isso aí, mas só lembrar que toda vez que é mencionado o batismo do Espírito Santo, tanto em Atos, quando é mencionado essa palavra, nunca é dito o Espírito Santo e com fogo, e fogo. Nunca. Sempre é o Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Porque o fogo realmente não tinha nada a ver com o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é uma coisa e com fogo é outra coisa. Então, acho que a gente poderia começar a ler alguma coisa em 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Versículo 7 e 8, irmão. Boa noite, irmão. Tudo bem? Boa noite, Léo. Tudo bem? Beleza. 2 Tessalonicenses, primeiro capítulo, versículo 7 e 8. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando dos céus se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chamas de fogo, tornando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Certo. Então, nós vemos aqui que essa é a aparição do Senhor quando ele vier para estabelecer o seu reino aqui nesse mundo. Então, essa vinda do Senhor, que é a prometida, né, a vinda do Senhor Jesus, conhecida do Velho Testamento, né, essa vinda do Senhor, que é o dia de Cristo, ele virá, e nós vemos aí que ele virá em juízo. Ele virá, logicamente, para estabelecer o reino dele, vai ser de bênção. Né? O mundo nunca vai ver, até que o Senhor venha, o mundo nunca vai ver o que realmente é o mundo de bênção. Né? Somente quando o Senhor vier, ele vai fazer isso aí. Só que ele virá para julgar, porque não existe bênção, olha, não existe paz, não existe bênção, não existe justiça, se não houver a aplicação da justiça. Eu digo a justiça divina. Nós vemos que o homem hoje busca muito a paz, fala de paz, vamos buscar a paz, todo mundo fala de paz. Mas não existe paz se não houver justiça, porque o fruto da justiça é paz. Segundo as Escrituras, o fruto da justiça é paz. Então, o Senhor virá e vai estabelecer o reinado dele aqui com justiça. E isso requer o quê? Requer julgamento, como nós vemos aqui, esse versículo 8 aqui que nós vemos, que ele vai tomar vingança contra aqueles que não conhecem a Deus. E se não conhecem a Deus é no sentido de rejeição, não é que eles são ignorantes. Os que rejeitaram e não obedeceram, rejeitaram a Deus e não obedeceram o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Só que nós vemos aí no início do versículo, esse versículo 8, fala que é em chama de fogo. Nós vimos bem claro isso aí, ele vem em chama de... Como é que você leu a versão aí, irmão? Faça o versículo 8, o início.
Versículo 8. Em chama de fogo. Em chama de Tomando. fogo. Exatamente, então, em chama de fogo. E o que é isso? Será que ele vem, desculpa, eu falo assim, será que ele vem com uma tocha na mão? Não é isso. O caráter que ele vem é julgamento. Então, por isso que fala em chama de fogo. Porque ele está trazendo juízo para julgar todos aqueles que são desobedientes, ou foram desobedientes ao Evangelho, na rejeição do Evangelho e na rejeição das coisas de Deus também. Então, ele vai ter que estabelecer o reino dele nesse caráter aí. Outro versículo, por favor, irmão, em Hebreus 10. Hebreus 10, 10 ou 20, versículo 26, né? Hebreus 10, versículo 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. 27. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador preste a consumir os adversários. Aí, ó. Versículo 27, nós vemos, fala a mesma coisa no sentido de fogo. É fogo de juízo, é fogo vingador, é o juízo em cima de desobediência. Né? Depois que ele fala ali que, versículo anterior que nós lemos, versículo 26, fala que os que viverem, né, deliberadamente em pecado, depois de ter recebido o pleno conhecimento da verdade, não resta, né, não resta sacrifício pelos pecados. Isso ele está falando daqueles que rejeitam, não está falando que é o salvo que está rejeitando. O salvo não rejeita nada, o salvo ele não está falando de salvo aí. Está falando daqueles que têm conhecimento e não aceita o evangelho, né? Então isso sobra o quê? Sobra juízo. Só que eu queria chamar a atenção nesse sentido, que é juízo fogo, e fogo vingador. Fala novamente aí de fogo também. E no versículo mais, em Tiago 5, né? 5:3. Tiago 5:3. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós, e há de devorar como fogo as vossas carnes, tesouro acumulastes nos últimos dias. Então, mais uma vez aí, quando se fala de juízo, novamente fala fogo, né? Há de devorar como fogo, é juízo. E mais um, irmão, vamos andar mais um pouco aí, pegar os versículos, todos que estão falando de fogo aí, que é esse sentido aí. Vamos lá em Pedro, né? 2 Pedro, bem conhecido nosso, né? 2 Pedro, capítulo 3, vamos ler um versículo 3:7 primeiro. Versículo 7, primeiramente. 2 Pedro 3:7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Uhum. Têm sido entesourados para fogo. Então, aí nós vemos que... Pô, continua aí nesse mesmo capítulo, irmão, só para lembrar isso aí. Versículo 8? Não, versículo 12 e o 13. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, esse dia aí
é o dia de Deus, como ele fala no versículo 13, né? O dia, isso que ele fala aí no versículo 13, porém, segundo a pessoa, não. Deixa eu pôr o óculos aqui. Versículo 12, né? O dia de Deus. Esse é o. Nós estávamos falando do dia de Cristo, que é o dia que o Senhor virá para estabelecer o reino dele. Ele vem em juízo também, nós vamos ler mais um pouquinho disso aí. E tem também o dia de Deus. O dia de Deus é o dia da eternidade. Então, quando principiar a eternidade, nós vemos que Deus vai fazer isso aí. Ele vai destruir essa terra que nós estamos vendo, os céus, todas essas coisas serão literalmente, né? Não é somente figurado aí, mas literalmente vai ser tudo desfeito em fogo. Ele vai acabar, vai derreter tudo isso aí em fogo. E as pessoas daí vão para juízo eterno, né? Que nós vamos ver mais um pouquinho também. Mais um exemplo de fogo. Vamos dar uma olhadinha em Lucas 17. Eu acho interessante esse Lucas 17. A pessoa ali não nota, né? Lucas 17, versículo 29. Os 17 e 29. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Olha que interessante. Nós só conhecemos, todo mundo conhece essa história, né? De Ló. Deus tirou, né, dele, literalmente puxado pela mão, né, foi tirando ele fora de Sodoma, e choveu, diz aí, choveu do céu fogo. Então nós vemos que coisa, né, deve se atentar nisso, porque é dito muito com respeito ao Espírito Santo, né, acho que tem que descer fogo, né? Desce fogo, desce fogo. Mas, ó, descer fogo do céu sempre foi juízo, né? Nós vemos aqui no caso de Sodoma, e isso foi colocado em Pedro, né? Voltando lá em Pedro, nós, 2 Pedro capítulo 2, né? Estavam lá, desculpa de ter saído de lá, mas vamos voltar para lá. É 2 Pedro 2, 2 Pedro 2, quando ele está falando desse assunto de Ló, que livrou Ló, versículo 6. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 6. E reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Olha que interessante, isso aí foi colocado como exemplo, né? Então, você quer um exemplo, o que é descer fogo? Aí, ó, ele está falando isso aí foi colocado como exemplo. Tanto no juízo para aqueles que vivem impiamente, mas é um exemplo. O que é? Porque se eu pergunto assim, onde é que está o exemplo do batismo do Espírito Santo? Onde está? Eu vou lá em Atos, não é isso? Vou lá em Atos, capítulo 2, e vejo lá o batismo do Espírito Santo. Vou lá em Atos 10, eu vejo o batismo do Espírito Santo para com os gentios. Né? Lá em Atos 2 foi para o judeu, em Atos 10 foi para o gentio. É o mesmo. Né? Na verdade, eles estavam sendo, no capítulo 10, recepcionado a uma coisa que já existia. Mas houve toda aquela manifestação por causa que Deus estava colocando num só corpo esses dois povos. Então houve toda aquela manifestação também por causa do judeu. E então eu vou lá, é lá que eu vou ver o exemplo. Agora, se quer o exemplo de descer fogo do céu, está aí, ó. Nós temos um dos exemplos, está aí, ó. Foi colocado como exemplo. O que é descer fogo do céu? Sodoma e Gomorra é um exemplo.
É isso que Pedro está falando, é um exemplo aí. O que é isso? É para condenação, não é de bênção. Descer fogo do céu nunca foi bênção para ninguém. Sempre foi para juízo. Até os discípulos foram falar para o Senhor na ocasião, que é aqueles que... Puxa, eu não lembro o que estava havendo, eu não lembro do assunto, aí me deu um branco agora, que ele fala, quer, Senhor, que façamos descer fogo do céu? Vocês lembram dessa passagem, né? Ele fala, descer fogo do céu, o que era? Juízo, para consumir, como Elias fez, né? Então está sempre relacionado esse fogo com juízo. Vamos dar uma olhadinha, nós falamos da vinda do Senhor para estabelecer o reino, vamos lá em Mateus, então, né? Vamos ver a vinda dele para estabelecer o reino, Mateus 25. Versículos 31 e o 32 primeiro, irmão. Mateus 25, 31, 32 e 33. beleza. Mateus 25, versículos 31 a 33. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Versículo 41, por favor. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, nós vemos que esses que são colocados à esquerda, e figuradamente, que ele fala, põe à direita e põe à esquerda, nós vemos que à esquerda eles foram colocados todos aqueles que não eram dele, embora professasse, né, eles confessavam o nome, professavam o nome do Senhor, mas não eram dele. Então, para esses, nós vemos que ele fala malditos, né? Chamam de malditos porque não são benditos, eles são malditos e vão ser lançados para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu vejo que aí vai ser a primeira manifestação de juízo para o homem, porque é o Senhor vir, isso estou falando no sentido diretamente, o Senhor virá para estabelecer o reino dele, então ele vai ter que, como nós estamos falando aqui, vai ter que ser em juízo. Porque isso é o finalzinho dos 7 anos, né? Os 7 anos de juízo, que o mundo tem passado por um juízo tremendo aí, muitos têm morrido, só que os que ficarem vivos, eles serão exterminados, eles não vão entrar no milênio, os incrédulos, né? O Senhor não vai permitir que entre o incrédulo no milênio. Os incrédulos vão aparecer depois, no nascimento e na procriação, que daí vai aparecer o joio outra vez no meio. Mas aí o Senhor vai julgar todos os incrédulos e vai lançar eles no lago de fogo. Eu creio que essa primeira gama aí de pessoas que inauguram, da raça adâmica, né? Inauguram o lago de fogo, vejo que está conectado com esse tempo aí. Então, mas está falando isso. É fogo. Aí nós estamos vendo o Senhor vindo agora para batizar com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, nós estamos vendo literalmente a vinda dele para batizar com fogo. E ele começa com quem? Ele começa com os vivos. Começa a julgá-los e lançando essa gama para o lago de fogo.
prende Satanás por 1000 anos, porque ele estabelece, já é o reino dele, é estabelecido, né? Começa o reinado, daí em paz, com Satanás preso, e todos os ímpios da terra foram limpados nessa vinda dele. Só que daí ele continua no seu reinado aqui, e daí tem a justiça, que aqueles que pecam voluntariamente, né, aqueles que pecarem mesmo, que são os incrédulos, né, aqueles que pecarem no decorrer do milênio, que são os incrédulos, eles serão exterminados. Mas eu quero dizer, deixar claro, que são os que pecarem de uma forma exteriorizadas, né? Pecados exteriorizados, e não aqueles que estão guardados nos seus corações, porque o homem vai fingir obediência, né? Vamos chamar assim, fingir obediência, para gozar do reino de Cristo. Estou falando isso porque podemos dar uma olhadinha nisso, só para explicar o que estou falando aqui biblicamente, em Apocalipse capítulo 20, por favor. Apocalipse 20. Que vai fazer parte do nosso assunto também aí. O Senhor vem no final do capítulo 19, né, para estabelecer o reino dele. Vamos ler esse versículo, irmão, capítulo 19, o primeiro. O Senhor virá. Versículo 11, primeiro, por favor. 11 e 12. Apocalipse 19, versículo 11 e 12. Viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo, a sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Sim. Então, nós vemos aqui, falando que o julgamento vai ser de acordo com aquilo que ele vê. Por isso que os seus olhos são como chama de fogo. Ele vai julgar de acordo com a sua própria justiça. Então, o Senhor virá e vai julgar também com uma espada que sai da sua boca, é o versículo 13, não? Não. Versículo 15, versículo 15, né? 15. É o 15? Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regará com cedro de ferro, as regerá com cedro de ferro. Pessoalmente, pisar o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Certo. Então, o julgamento será de acordo com a sua visão, né? Com os olhos de fogo, ele vai julgar tudo aquilo que ele vai ver, que a necessidade de julgamento ele vai fazer, e a espada que sai da sua boca é a sua palavra, né? O poder que ele tem de julgar todas as coisas. Então, ele virá nesse caráter, ele virá em juízo para estabelecer o reino dele. E versículo 19, 20 e 21, por favor. Esse mesmo capítulo. E vi a besta e os reis da terra, com seus exércitos congregados para pelejar contra aquele que estava montado no cavalo e contra seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adornados da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre.
Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Certo. Então, nós vemos que ele vai fazer isso. Ele vai pegar a besta e o falso profeta e vai lançá-los vivos para dentro do lago de fogo. Perdão. Lançar vivos para dentro do lago de fogo. Por quê? Qual a diferença faz vivo? Ninguém vai poder ser lançado morto, né? Mas o que ele está mostrando aí é que eles não vão passar por julgamento, assim, não vai, eles não vão passar por algum juízo, em termos de julgamento para julgar as suas obras. Eles serão já direto, porque eles são inimigos diretos do Senhor. Eles são cúmplices diretos de Satanás. Eles eram aqueles dois mensageiros de Satanás que, como chama assim, eles eram como os dois apóstolos do diabo que estava aqui nesse mundo, né? Que o diabo foi lançado aqui nesse mundo, e os dois eram os apóstolos diretos, eram energizados diretamente por Satanás. Então eles não têm, puxa, julgamento. Eles têm o juízo direto, eles não têm julgamento, é o juízo direto, por isso são lançados direto para dentro do lago de fogo. Então isso é na vinda do Senhor, quando ele vier para estabelecer o reino dele. E ele destrói a todos os inimigos, que são aqueles que estão à esquerda lá, nós lemos. Esses são mortos e a julgamento deles. Daí no versículo 6, 7 e 8. Então, lê, irmão, perdão, vai. Lê até o 10, por favor. Capítulo 20, né? Isso. Apocalipse 20, 6 a 10. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Certo. Então, nós vemos que, novamente, o fogo aí é mostrado como juízo. Esse versículo 9, descendo fogo do céu. Isso é no finalzinho do milênio. Então, todos aqueles que tiverem até então fingido obediência, porque o povo está todo mundo junto ali, está todo mundo fingindo obediência. Só que na soltura de Satanás, porque Satanás não vai estar no inferno, Satanás vai estar preso no abismo. Eu não sei onde é que é, mas é um abismo. Ele vai ser solto e a soltura dele vai ser o divisor de águas para separar os que são salvos e os que são perdidos. Então nós vemos que uma grande multidão, né, que eles marcharam, isso aí, ó, versículo 9, pela superfície da terra, no sentido de uma coisa ampla, né? Uma multidão muito grande que vem pelejar contra o arraial dos santos. Então, a soltura de Satanás vai permitir essa divisão aí que vai entre os salvos e os perdidos.
E quando eles vêm fazer isso, o Senhor vai julgar. O Senhor vai julgar todo esse povo também, descendo fogo do céu, que é juízo, né? Lógico, para derrotá-los, e vai pegar Satanás e vai lançar também ele no lago de fogo, juntamente com seus anjos. E daí no versículo 11 começa o julgamento de todos os mortos. Né? O versículo 11 em diante é o julgamento. Dá uma olhada aí, irmão. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Pode continuar. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Certo. Então isso é interessante, isso aí é no final do milênio, né, quando o Senhor julga, né, todos os vivos, só que agora ele tem que julgar quem? Julgar os mortos. Porque o julgamento dos vivos começa quando o Senhor vier aqui para estabelecer o reino dele. Então começa o julgamento dos vivos. E vai julgando, vai julgando. O milênio é julgamento de quem? Dos vivos. Colocando eles na morte, né? Vai colocar as pessoas julgadas na morte. É juízo. Esse é o juízo. A morte ali é no sentido de eliminar da terra. Só que eles vão ficar em Hades, né, aguardando a ressurreição. Então, no final do milênio, depois que o Senhor julga todos também, julga todos os vivos novamente, agora falta quem? Agora faltam os mortos. Então, ele vai trazer todos os mortos, desde lá do tempo de Adão, né, desde lá até esse dia, que é o dia eterno, e daí ele vai julgar todos os mortos. Agora, do versículo 11 em diante, é o julgamento dos mortos. E quem... Esse versículo 11 aí, deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, o versículo 11 fala aquele que nele se assenta. Né? Vamos ver um versículo em João, Evangelho de João, capítulo 5, por favor. Evangelho de João 5. A gente vai voltar em Apocalipse, por favor. João 5, versículo 22. João 5, 22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Uhum. O Filho é que vai julgar todos. Eu sempre, há muito tempo assim, né, poxa, vou voltar lá atrás, não sou tão velho assim, mas voltar lá no... Eu achava que quem ia estar sentado no trono, eu achava que era Deus, né? Porque tinha o tribunal de Cristo, que era Cristo. E nesse trono branco, grande trono branco, é Deus. Eu achava que era Deus, mas na verdade não é Deus. É o Filho. É o Filho que vai sentar lá e é ele que vai julgar. Porque tem um versículo lá em Pedro também, quer ver? Segundo a Pedro. Não, 1 Pedro. Deixa eu ver, 1 Pedro 3. É 4. É 4 fala... 5 e 6.
capítulo 4, versículos 5 e 6. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram. Outrora, Não, 1 capítulo Pedro 4, 4, 4. versículos 5 e 6. Os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito, segundo Deus. Então, nós vemos que o Senhor, ele está falando do Senhor aí, né? Que o Senhor, ele é, ele é competente, né? Ele foi feito como competente para julgar os vivos e os mortos. Então, nós vemos duas etapas, vamos chamar assim. É o julgamento dos vivos e o julgamento dos mortos. E esse versículo 6, quando fala, foi para isso também que o evangelho foi pregado aos mortos. Nossa, olha que interessante, o evangelho foi pregado aos mortos. Desculpa, deu rir, tá? Mas as pessoas têm essa ideia, usando esse versículo, buscando no capítulo anterior, né, o versículo 19, né? Irmão, por favor, lê o versículo 18 ou 19. Ou 18, 19 e 20, vai. Hoje estou dando trabalho para você, tá vendo, irmão? É bom, é bom. Capítulo 3, né, irmão? 3 versículos 18, 19 ou 20. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus morto, sim, na carne, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos, através da água. Certo. Então, nós vemos aí que esse versículo, associado ao versículo 3, perdão, associado ao versículo 6 do capítulo 4, eles ajuntam isso aí e falam que o evangelho foi pregado aos mortos. Nem no versículo 6 do capítulo 4 e nem no capítulo 3, os versículos 18, 19 e 20, 19 principalmente, está dizendo que o evangelho foi pregado quem morreu. Né? Isso é um erro muito grande, porque, por assim dizer, assim, né, quem fala assim, né, demonstra uma falta de compreensão doutrinal muito grande, né? Muito grande, de base doutrinal. Porque isso nos leva ao pensamento que, então, eu poderia rogar pelos mortos, né? Rogar pelos mortos ou coisa parecida, porque se eles morreram e não ouviram o evangelho, então eles podem ter chance, porque aqui aconteceu isso aí. O Senhor Jesus, quando morreu, foi lá pregar o evangelho para aqueles que estavam, não está falando aqui, aqueles que estavam em prisão, não está dizendo isso. Ele está mostrando, né, aqui no, estou fugindo um pouco do assunto, irmão, desculpa aí. Ele está dizendo que nos dias de Noé, ele está citando os dias de Noé. Ele está dizendo que nos dias de Noé, essas pessoas que estavam lá nos dias de Noé, vivos, logicamente, eles ouviram o Evangelho. Né? Eles estavam no tempo de Noé, o Evangelho foi pregado para eles. Vamos ler. Olha, ele fala assim, ó. Deixa eu pegar o versículo. Ele fala assim, ó. Finalzinho do versículo 18, eu vou ler aqui, ó. Finalzinho do versículo 18, ele fala assim: morto, falando de Cristo,
né? Morto sim na carne, mas vivificado no espírito. No qual espírito também foi e pregou aos espíritos que hoje estão em prisão. E pregou, né, no qual, versículo 19 outra vez, no qual também foi e pregou por Noé aos espíritos que hoje estão em prisão, os quais no outro tempo, nos dias de Noé, eles foram desobedientes, mas a longanimidade de Deus suportou eles na época por 120 anos, nós sabemos disso lá, né? Então, o que ele está dizendo é isso aí, que esses, nos dias de Noé, eles ouviram o evangelho, ouviram. Não está falando do evangelho da graça, quando nós falamos de evangelho, quer dizer, boas novas, né? O evangelho quer dizer isso. O evangelho de boas novas sempre existiu, desde lá de Adão. Adão foi o primeiro a ouvir as boas novas. Porque ele caiu, né? Foi o primeiro pecador, o homem pecador, e ele e Eva, né? Eles ouviram o evangelho da graça lá, né? Perdão, eles ouviram as boas novas. Lógico que é graça, né? Sempre é graça, mas eu não quero confundir dispensação da graça, tá? Mas eles ouviram, todos eles ouviram. Então, nos dias de Noé, pelo Espírito de Cristo, foi e pregou para eles lá, enquanto eles estavam vivos. Isso é lógico, eles ouviram o Evangelho enquanto eles estavam vivos. Depois que Noé entrou na arca e Deus destruiu todos, eles estão em prisão. Diz aí, em prisão onde? Lá no Hades, né? Estão em Hades, estão lá em prisão, porque eles foram desobedientes. Quando fala lá que 8 pessoas se salvaram, é literalmente mesmo 8 pessoas. Não só salvação da vida, mas salvação também da alma. Eles eram incrédulos. É triste, né, a gente pensar isso aí, que nos dias não é aquela massa de pessoas que não era o bairro aí de uma cidade X aí, né? Não é um bairro, era uma multidão de pessoas, era o mundo foi condenado. Somente 8 pessoas foram salvas. Isso é literal mesmo. Então isso é horrível, né, de pensar isso, mas é uma realidade. Então eles ouviram quando o evangelho? Enquanto eles estavam vivos. É lógico, isso é lógico, não existe nunca na escritura pregar evangelho para quem está morto. Isso não tem base doutrinal, é antibíblico, inclusive. É antibíblico. Então, quando fala no versículo 6 do capítulo 4, que para esse fim foi o evangelho também pregado aos mortos. Quando? Quando eles estavam vivos, né? Vamos dizer, é lógico, né? Quando que os mortos ouviram o evangelho? Quando eles estavam vivos. Porque depois que morreu, acabou, não tem segunda chance. E mais um ponto que não se encaixa nesse pensamento acerca do próprio Senhor, aqui que fala que o Senhor, que ele foi para pregar aos espíritos em prisão, é como diz assim, mais uma pisada na bola, porque quando o Senhor Jesus morreu, ele foi aonde? Ele foi no lugar dos justos, ele era um justo, ele morreu como sendo e de fato tal como ele era o mais justo de todos. Ele, na verdade, era o justo, né? Então, quando ele morreu, ele foi o quê? Ele foi em Hades também, lógico. Ele foi, mas aonde que ele foi? Ele foi no lugar dos justos, no lugar de descanso. Ele foi o verdadeiro justo, falando outra vez. Por isso que lá na cruz, quando aquele malfeitor que se converteu ali, que privilégio, né? Que bênção o cara se converter bem ali, né? Ele falou, Senhor, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Ele fala, em verdade, vos digo que hoje estarás comigo aonde? Para pregar para os espíritos em prisão? Não. Hoje estarás comigo no paraíso. O senhor não foi pregar para ninguém, não. O senhor foi
o lugar de tormento, né? Foi lá para pregar. Isso não tem base nenhuma doutrinal. O próprio Senhor não foi lá. Além do que está perdido, não tem mais chance de ouvir. Tampouco o Senhor foi, quando morreu, para um lugar desse, de jeito nenhum. O Senhor foi para o paraíso. O Senhor era o verdadeiro justo, né? Ele foi e ficou lá aguardando a ressurreição. Por isso que é dito dele, né? Não deixarás a minha alma no Hades e nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Esse ver corrupção é o corpo dele, não é ele. Ele estava no Hades, ele estava desencarnado, porque morte é isso aí, né? A pessoa fica desencarnada. E o Senhor fez isso quando ele falou: Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito, e havendo dito isso, expirou, ele morreu, ele saiu, foi desencarnado. Ele foi para onde? Ele foi para o paraíso. Ele foi em Hades, ele foi no paraíso. Ele fala para o malfeitor: hoje mesmo estará comigo, porque logo depois os dois malfeitores morreram lá na cruz. E o que estava salvo já ia estar com o Senhor. E o corpo do Senhor foi aonde? Foi para a sepultura. Então, quando fala não permitirás que o teu santo veja a corrupção, é o corpo dele, que não viu corrupção. Terceiro dia, o Senhor volta ao seu corpo e ele ressuscita daí, né? Então, não tem nada dessa ideia, sabe, de que o Senhor, quando morreu, foi lá pregar para morto. Então, os dois pontos estão errados, né? Primeiro, de colocar o Senhor, quando morreu, num lugar desse aí, ó. E segundo, achando que quando a pessoa morre ia ter alguma chance. Que alguém dizendo assim: morreram pessoas de uma forma injusta. Deus foi injusto de morrer pessoas e ele teve que socorrer essas pessoas depois de morto. Isso desculpa eu falar, não tem nada a ver, né? Desculpa eu falar assim: Deus é justíssimo. Ninguém sai desse mundo sem ter consciência daquilo que é Deus, né? No sentido do homem em responsabilidade para com Deus. Ninguém sai do mundo sem primeiro não saber isso. Deus é poderoso para isso. A gente fica muito limitado a bater na porta da casa dos outros para falar do Evangelho, achando que se não for assim, ninguém vai ouvir. Isso está errado. Deus é poderoso para falar com o índio que está lá no meio do mato. Não é verdade? Deus é poderoso para falar com todas as pessoas. Eu digo isso, se não, irmão, se não eu falaria, né? Fala como homem, né? Então eu poderia falar: Deus é injusto, porque como é que faz? Aquelas perguntas que a gente ouve, né? Quando fala do Evangelho, a pessoa fala: mas e o índio lá no meio do mato? A pessoa está escutando, Deus está falando com você está preocupado com o índio lá no meio do mato, né? Começa por aí, né? A pessoa que tirar o corpão fora já procura o índio lá no meio do mato. Deus está falando com todos. Deus está falando com todas as pessoas. Pela natureza, por tudo Deus está falando. Não é somente bater na porta para falar do Evangelho boca a boca. Deus está falando, Deus é poderoso para isso. Deus não é injusto. E ninguém vai ser condenado de uma forma injusta. De forma nenhuma. Isso não existe. Esse pensamento está fora de cogitação. Assim também, né, na parte da bênção, né, aqueles que estarão com o Senhor eternamente em glória, ninguém vai estar lá por engano também. Que deveria estar sendo condenado, apareceu lá por engano, porque Deus cometeu um engano. Poxa vida, até falar isso eu fico até receoso, não gosto de falar assim, porque Deus é perfeito, né? Mas eu quero dizer isso, que não existe nem de um lado e nem do outro engano de Deus. Sabe? Deus não está se enganando, não. Deus é Deus. Nós estamos falando de coisas de um Deus poderoso. Então, mostra aí que o Evangelho foi pregado a todo. Isso que ele está falando, a todo. Quando fala, por isso foi o Evangelho pregado aos mortos. Ou seja, todos os que morreram ouviram. Até esses ímpios dos dias de Noé. É isso que ele está falando. Até esses aí no dia de Noé, que estavam uma coisa
Eu vejo, sabe o que ele está falando nesse tempo, inclusive, porque ficou um mundo fabuloso, sabe? Nos dias de Noé, o mundo ficou fabuloso, o homem ficou engrandecido, ficou poderoso. O homem, ele cresceu, né? Ele virou uma potência nesse mundo por causa da intervenção dos anjos caídos que vieram ter aí no meio dos homens. Houve uma mescla, né? Eu não sei, eu sei o que é, né? Como é, eu não sei. Aqui a palavra fala que os filhos dos anjos caídos adentraram as filhas dos homens, né? Então nasceram gigantes. Esses gigantes eu não vejo também que eram pessoas de 3, 4 metros de altura, não. Eram pessoas muito poderosas nesse mundo. Foram grandes homens e o mundo ficou próspero, vamos dizer assim. E Noé estava nesse meio aí, ó. É nesse meio que foi falado, só que ninguém creu, não. E o homem estava de uma forma tal corrompido que não tinha mais jeito a não ser juízo. Então foi isso que aconteceu. Mas todos eles ouviram? Sim, com certeza. Não só ouviram da boca de Noé, mas ouviram das obras de Noé. Eles viram a arca. A arca era o maior testemunho, né? Noé falou? Sim, falou. Mas a pregação dele mesmo era aquela arca que estava sendo construída e era o testemunho verdadeiro daquilo que ele falava. E para nós, como figura, serve isso aí também, né? Não basta falar, né? Você tem que ter a sua vida deve refletir, a nossa vida, né, deve refletir aquilo que nós falamos. Eu sei que existe muita habilidade nisso, mas realmente é uma verdade para nós. Bom, então vamos a mais um pedaço aí, né? Voltando lá em Apocalipse, por favor, irmão, o nosso capítulo lá do 20. Então, aquele que se assenta é o Senhor Jesus, no versículo 11, né? É o que se assenta é o Senhor Jesus. Versículo 12. Os mortos grandes e pequenos. Ou seja, todos, não importa, não importa a qualificação, não tem, é um momento sem distinção daquilo que foi aqui nesse mundo. Não importa quem você foi aqui nesse mundo, a questão é, se você não creu, não importa quem você foi aqui nesse mundo, o que você fez, se você foi um grande homem ou se você foi um pequeno, não interessa. Todos estarão ali diante do trono. Então, são os grandes e pequenos. Os livros abertos. Esses livros abertos, não é que Deus... É interessante que eu vejo que não é que Deus está esquecendo. A Deus, para não esquecer, ele pegou e escreveu todas as obras. Não é isso. Esses livros é o testemunho, ele está falando o testemunho que todas as obras das pessoas aqui nesse mundo serão lembradas. Nós esquecemos, né? Os erros que nós fazemos, que as pessoas fazem, a gente acaba esquecendo e passa o tempo e a gente esquece. Principalmente se passar muito tempo. Esquece. Deus não esquece. Então, vamos lá para os dias de Adão, por exemplo, né? Vamos pegar lá uma pessoa lá. Vamos lá, os parentes de Caim, né? Os descendentes de Caim. Pega um deles lá.
Lá do início. Lá do início do início. Ele vai estar aqui, ó, nesse dia. Deus esqueceu as obras que ele fez? Não, suas obras estão lá. Uma por uma. E as obras aí não é para avaliar se ele vai ser salvo ou não. Não é isso. É julgamento de condenação. São as obras trazidas para mostrar que Deus é justo. Apesar de Deus não precisar fazer isso, né? Não precisaria fazer isso, poder pegar o homem e jogar direto, porque ele fez cabeça lá, né? Jogar direto para o lago de fogo, não precisava fazer isso. Mas Deus é justo. O homem vai passar ali diante do Senhor, né, do Senhor Jesus, e ele vai ser julgado. Todas as suas obras vão ser manifestadas para condenação, não é para alívio de nada, não. Ele vai dar conta. Então, todos esses livros são apresentados. E o principal é o livro da vida. Porque o que diz aí, o problema é que, se não está escrito no livro da vida, isso é o ponto principal. Porque o que está escrito nos livros não nos condenaria se o seu nome tivesse escrito no livro da vida. Que nem nós. Por quê? Nós vamos lutar com o Senhor porque nós somos bonzinhos? Não, porque o Senhor apagou, né, apagou o nosso escrito de dívida. Não é isso que fala, né, na palavra, em Efésios 2, ele apagou, cancelou o escrito de dívida. E o nosso nome está escrito onde? Está escrito no livro da vida. Então, esse é o importante, né? Não porque eu sou bonzinho, mas porque meu nome está escrito lá. E aqui é isso aqui, ó. O importante, por quê? Porque seu nome não está escrito no livro da vida, é isso que faz toda a diferença. Não importa quantas obras você tenha feito de bem ou de mal, né? Se é que você fez alguma coisa de boa, que o homem faz alguma coisa de boa para Deus, né? Mas não é isso que vai salvar ele, não. E nem tampouco é isso que vai condenar. A prova é que ele é um condenado. É isso que Deus está falando. Você é o homem, né, sem Deus, ele é um condenado já por si só. Filhos da ira, como a palavra fala. Então, os livros estão apresentados. O versículo 14, como é que fala essa versão, hein, irmão? Por favor. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Certo. Então, eu estava pensando o seguinte. Eu queria só lembrar que muitos pensam que a morte, né, a morte física, é o juízo. Sim, ela é o juízo de Deus na carne. Né? Na carne, sim, é um juízo. Mas ela não é o juízo. Por favor, irmão, pega lá, só para lembrar esse detalhezinho, só para não fugir o pensamento aqui, é Hebreus 9, 27, né? Tão conhecido versículo. Hebreus 9, 27. Hebreus 9, 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disso o juízo. Então, você está vendo? Porque se a morte física, fosse já o juízo, o que a gente ia fazer com esse versículo aí? Né? O que a gente ia fazer? Né? Que aos homens está ordenado morrer uma única vez. Acabou? Porque já é o juízo, então acabou. Não, vindo depois disso o juízo. Então, só queria chamar a atenção que a morte física não é o juízo eterno, é o juízo parcial, é o juízo na carne, que infelizmente nós, como cristãos, nós padecemos isso ainda. Né? Nós padecemos esse juízo na carne, porque os cristãos morrem. Só que eles morrem para estar com o Senhor. Agora é diferente o incrédulo que morre para não estar com o Senhor eternamente, né? Ele vai ser ressuscitado, que é chamado a segunda morte. Não é a segunda ressurreição lá, é a segunda morte, né?
Então, é a condenação. Então, isso aí que eu queria só chamar a atenção, que a morte não quer dizer que é o juízo. Ah, morreu, já pagou tudo, já morreu, acabou. Não, morte é o intervalo, porque a morte, falando outra vez, é uma pessoa desencarnada. Ele vai retornar ao seu corpo, seja ele salvo ou não, né? Seja ele salvo ou perdido, todos que morreram vão ressuscitar. Primeiramente os salvos, para estar com Cristo, e depois nós vemos aí o juízo, o grande juízo, né? O juízo do último dia, o julgamento de todos os mortos. Não tem. Aí é o julgamento final. Os vivos, até então, falando outra vez, quando Jesus veio, o Senhor Jesus veio, nós estamos voltando em termos de tempo, tá? Quando o Senhor vem para estabelecer o reino dele, ele vem e começa o juízo dele dos vivos. E agora ele se assenta no trono para julgar os mortos. Então ele é competente para julgar os vivos e os mortos. Então, até então, os vivos estavam sendo julgados. Agora são os mortos. Ô, irmão, vou fazer uma pergunta para você. Para mim? É. Pode falar. Por que chama... Bom, nós estamos vendo aí, só para adiantar, fogo, né, voltando ao nosso assunto, né? Fogo sempre é juízo de Deus, sempre foi juízo de Deus e juízo também de qualquer coisa, né? Até Tiago, quando foi falar da língua, fala é fogo, a nossa língua é fogo. Por quê? Porque ela causa dano, é coisa má, é coisa não boa. E que nós não deveríamos ser assim, né? Ele fala lá. Mas nós vemos sempre que fogo é juízo. Então, voltando ao nosso assunto lá, ele vos batizará com o Espírito Santo, que ele já fez, e agora falta o fogo. Então, nós estamos encontrando. Só que esse juízo eterno é chamado de lago de fogo. Fogo porque é o juízo. Mas você sabe por que é lago ou não? Que é lago? Lago é a expressão de um lugar amplo, né? Lago? Sei não. Interessante, sabe? Porque não fala que é um rio, né? Não fala que é rio e nem fala que é mar de fogo. Não fala é rio de fogo. Ele, né, vamos dizer assim, poderia ser, por que não o rio de fogo? Por que não o mar de fogo? É lago de fogo, que é chamado de inferno, que é chamado de Geena. Porque o lago, ele é um lugar onde não tem saída, é um lugar confinado. Águas entram no lago, águas entram ali, mas, dizendo assim, elas não saem. E é interessante porque muitos, biblicamente eu estou falando isso, porque esse lago de fogo tem vários braços, né? Que nem um lago, né? Você vai ver um lago, você vê que existem alguns riachos que desemboca para dentro do lago e cai ali e, e ali fica, né? É interessante isso, que ele desemboca no lago e fica ali. Logicamente, falando aqui nesse mundo de forma física, lógico que essa água vai escoar para algum lugar, óbvio, né? Ah, o alemão não sabe o que ele está falando. Não estou dizendo isso, estou falando que, figuradamente dizendo isso, porque nos lagos a gente vê as águas entrando, alguns braços de rios até desemboca no lago, e aí onde que vai tudo isso aí? Essa água parece que não sai de lá, e não cresce, mas fica lá. Porque isso é figurado, porque nos fala aí, ó, e riachos, nós estamos falando esses versículos aí, nós lemos agora, do versículo 11, do capítulo 20, versículo 11 em diante, nós vemos já que vem falando, desde então, desde o estabelecimento do reino, capítulo 20, capítulo 19, né, você leu aí no capítulo 19, irmão, a vinda do Senhor,
destruindo os vivos, pegando as duas bestas. O que ele faz com as duas bestas? Lança no lago de fogo. Satanás e seus anjos, lago de fogo. Todos os mortos que ressuscitaram aí para condenação são lançados no lago de fogo. Até aí o versículo 14, ele fala que a morte, é o Hades que ele falou, perdão, você falou, eu pedi para você ler, não fica, fugiu a minha aqui. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte. Não é o inferno, né? É o Hades. É o Hades. O inferno já é o inferno agora, né? Que ele está falando aí, né? Aí é o inferno, né? Que vai ser. Então a morte e o Hades. E é interessante porque a morte e o Hades, eles são meio que, como é que eu posso falar? Eles são meio que não, né? São como personificados para lançar eles no lago de fogo. Por que o senhor usou essa expressão, né? Como é que vai pegar a morte? Será que a morte e o Hades, o que ele está dizendo, que difícil, pessoal, me perdoe. O que ele está dizendo aí é que a morte e o Hades vieram a existir quando o homem caiu. Antes do homem ter caído, não tinha a morte e, consequentemente, não tinha o Hades também, porque o Hades é o lugar dos mortos, né? Vamos chamar assim, né? Personificando ele, é o lugar dos mortos. Então é isso que ele está falando aí, que agora a morte e o Hades serão lançados para dentro do lago de fogo, porque não haverá mais necessidade deles existirem, porque de agora em diante, nós passamos para o capítulo 21, nós vemos que o estado eterno, a morte não existirá. Né? Não vai ter pranto, não vai ter luto, a morte não vai existir. Se não existe morte e não existe Hades, por quê? Porque o homem não existe mais pecado, que a morte e o Hades estão relacionados à queda do homem. Então o Senhor julga isso aí como uma coisa má, né? E lança para dentro do lago de fogo. Então esses são os braços, vamos dizer assim, os riachos que estão correndo para dentro do lago de fogo. O que é? É a besta e o falso profeta, são os condenados na vinda do Senhor, são Satanás e seus anjos, esses mortos aí, né, os mortos da ressurreição do último dia, eles vão para lá também. Então são várias etapas, né, várias ramificações que o Senhor está julgando todos e jogando cada um e sendo lançado nesse lago de fogo. Então é um lugar confinado e eterno. É um lugar eterno. Isso que é o ponto também. Assim como nós falamos da bênção eterna, existe a condenação eterna também. Então nós encontramos o último, né, vamos chamar assim, a última fase do batismo de fogo. É esse dia, é o dia que é o dia da eternidade no sentido de juízo, porque tudo isso vai ser julgado pelo Senhor e daí eternamente, né? O Senhor vai virar as costas, assim como Deus também, né, vai virar as costas para tudo isso aí e nunca mais nós, né, nunca mais teremos lembrança mais dessas coisas. Não haverá mais lembrança disso aí. Por isso que o capítulo 21 fala que a morte já não existirá, não haverá mais choro, nem pranto, né? Não haverá mais nada que atrapalhe o homem para com Deus e também na sua união com todos os homens. Lá não vai ter mais nação, não vai ter mais separação geográfica, vai acabar tudo isso aí, embora existirão os novos céus
e a nova terra também, mas vai ser tudo de uma forma invisível. Hoje, né, indizível, não tem como se falar. Nós sabemos o que será, como será, nós não sabemos como vai ser. Então, só para lembrar isso aí, que aí eu usei todo esse desenrolar aí, porque esse é o batismo de fogo, sabe? Sempre falando de fogo aí, e está conectado com quem? Está conectado só com os ímpios do mundo. Sabe? Fogo é para incrédulo, não é para crente. Então, ele vos batizará com o Espírito Santo, são quem? São os crentes, os salvos, e com fogo, os incrédulos, os perdidos. Então, esse é o versículo lá do nosso capítulo de Mateus 3, onde se iniciou, vamos dizer, onde iniciou a nossa conversa. Então, é isso aí, mano. Um resumo aí do batismo de fogo, né? Ô, Lemão, Oi? mas lá no Pentecoste, lá com o batismo do Espírito Santo, não teve a língua de fogo lá? E aí? A irmã está até perguntando sobre isso. Então, ali até nós falamos isso na outra live, né? Acho que a pessoa talvez não esteja lembrado disso aí. Que... Deixa eu tomar uma aguinha aqui, peraí. Desculpa aí. Lá aconteceram 3 coisas distintas. A vinda do Espírito Santo, lá em Atos 2, a vinda dele para morar no crente, foi o cumprimento daquilo que João Batista falou e daquilo que o Senhor tinha prometido também, né, que era a vinda do Espírito Santo. O que aconteceu? Que eles estavam lá, pedindo o Espírito Santo, inclusive, orando para isso, e o Espírito Santo veio morar neles. Isso é uma coisa, né? Vamos dizer, um fato. Só que quando ele veio, houve uma manifestação do que eles viram línguas como que de fogo. Isso é outra coisa. Por que isso? Porque foi o dia que o Espírito Santo veio habitar no homem. Ele veio porque é fogo, é juízo, não é juízo? É juízo, com certeza. Não estou desfazendo o que eu falei até agora, pelo contrário. Fogo sempre é juízo de Deus, inclusive. Né? E por que o Espírito Santo veio como línguas de fogo? Porque ele vinha que purificar pecado? Não, quem purificou o pecado foi o Senhor Jesus, que ele morreu por todos os nossos pecados, e quem estavam lá, os 120 que estavam lá naquele cenáculo, todos salvos, todos purificados pelo sangue de Cristo. Então o Espírito Santo veio morar neles, ou em nós, como em língua de fogo, porque havia o que? Necessidade de julgamento no sentido da velha natureza. Existe em nós, né, todo cristão, ele tem a nova natureza, por isso que ele é um cristão, é nascido de novo, ele tem a nova natureza, só que ele tem nele ainda a velha natureza. E essa é presente, né? É isso que nós sentimos em nós, né? Não sei nem explicar o que é a velha natureza, é aquilo que você sabe, né? Toda essa vontade contrária às coisas de Deus é a velha natureza. E o Espírito Santo, morando em nós, ele veio nesse caráter de julgamento, porque é ele que refreia a carne. Isso é Gálatas capítulo 5, versículo 16, 17, né? E o Espírito Santo, é ele que milita contra a carne. É chamado ali de carne, essa velha natureza. O Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito. São coisas opostas, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Isso é Gálatas, né? Então o Espírito Santo ele veio teve que vir nesse caráter de juízo? Sim, mas só foi ali que aconteceu isso. Nós não vemos que todos, lá em Atos 10, por exemplo, no batismo na casa de Cornélio, não diz que desceu fogo lá. Só diz lá que eles falaram em línguas, por causa dos judeus que estavam ali.
Mas não que desceu fogo, né? Dizendo assim, veio em fogo. Eles só falaram em línguas, porque o Espírito Santo já morava nesse mundo, já estava aqui. O caráter dele que ele veio já está manifestado já. Foi em Atos capítulo 2. Então, primeiramente, ele veio morar no cristão. Segundo, em forma como línguas de fogo. Por quê? Juízo contra a velha natureza e não contra o crente. E passaram a falar em línguas. Por quê? Por causa do judeu. Isso é outra coisa, uma terceira coisa, por assim dizer. Então, o batismo do Espírito Santo é uma coisa, como línguas de fogo é outra coisa, e o falar em línguas que aconteceu lá é uma terceira coisa, uma outra coisa, era por causa do judeu. Então, eu estou separando isso, porque senão a pessoa pensa que acontece hoje aí, né? A pessoa, para receber o Espírito Santo, tem que acontecer alguma coisa, tem que até aparecer. Por isso que eles chamam de fogo, né? Tem que aparecer alguma coisa, tem que queimar alguma coisa e a pessoa tem que fazer alguma manifestação. Porque junta as três coisas num balaio só, sendo que nenhuma delas valem hoje. Nenhuma daquelas três coisas, nenhuma delas vale. É verdade? Por quê? Porque não tem batismo do Espírito Santo, não tem língua de fogo e também não tem línguas de miraculosas e sinais e prodígios. Nenhuma delas existe. Hoje, quando a pessoa crê, né, ele nasce de novo. Isso é óbvio, vai nascer de novo e ele vai o quê? Ser selado com o Espírito Santo. Na verdade, não é batizado, ele é selado com o Espírito Santo. E acabou. Né? Digo assim, esse é o ponto. Né? Isso é a doutrina da nossa dispensação, que é Paulo falando para nós em Efésios capítulo 1, né? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Acabou, né? Vamos dizer assim, é tudo isso, mas é só isso, não tem língua de fogo, não tem sinal, não tem nada, a pessoa recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo vem morar no cristão. Então, o que aconteceu lá, falando outra vez, é por causa que quando ele veio realmente em julgamento. Deus permitiu aquilo. Por quê? Porque mostrar que o Espírito Santo, ele milita em nós. Graças a Deus, né? Graças a Deus ele está em nós, refreando, né? É ele que dá essas freadas na nossa carne, a velha natureza, porque senão... E ele é o poder, né? Ele está falando que ele é o poder da nova vida. A nova vida que nós recebemos, que nós temos, é ele que é o poder dessa vida. Senão você cai em Atos 7. Você vai ficar lá em Atos 7 e não sai de lá. Um cristão sem o Espírito Santo, perdão, Atos 7 não, Romanos 7. Né? O cristão sem o Espírito Santo, ele vai cair em Romanos 7. Vai ser um homem miserável, porque ele tem prazer nas coisas de Deus. Quem que é isso? É incrédulo? Não, não é incrédulo, é o crente. Tem prazer nas coisas de Deus. Só que aquilo que ele quer fazer, ele não faz. E aquilo que ele não quer fazer, é isso que ele faz. Miserável homem que eu sou. Quem me livrará? Daí ele fala, graças a Deus por Cristo Jesus. E daí ele entra no capítulo 8 falando isso. O capítulo que mais fala do Espírito Santo, acho que é aquele capítulo lá. Porque o Espírito Santo é essa força, esse poder da nova vida. Então, o cristão ele consegue frear a carne. Por isso, quando eu falo do poder do Espírito Santo, é em nós, meu irmão. É o julgamento nosso aqui, ó, que é a tal da língua de fogo lá. Ela vem, é o julgamento dessa... o Espírito Santo freia, né, essa velha natureza que existe em nós e dá poder para a nova ser manifestada, porque é a nova natureza que manifesta o caráter de Cristo em nós. Nós somos amoldados ao caráter de Cristo. Isso é o cristão. Isso é uma certeza, né? Isso está falando do cristão, lógico, né? Então, é por isso que ele falou lá da língua de fogo, tá? Não sei se está explicado, mas é isso que aconteceu lá, né? O Lemão, e até quando Jesus Cristo foi batizado lá por João Batista, né? Que o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba, né? Então,
Não foi como língua de fogo, porque em Jesus Cristo não tinha nada para ser, vamos dizer assim, julgado ou, né? Não tinha, porque era perfeito, sem pecado, não é isso? Exato. Ele foi o primeiro homem que recebeu o Espírito Santo, né? Lembrar isso aí, o primeiro homem que recebeu o Espírito Santo nele foi o próprio Senhor Jesus. Se fez homem, e ele foi o homem, apesar de ser ele essa maravilha, né, da divindade, ele sendo Deus, mas ele se fez homem e ele recebeu o Espírito Santo. Ele foi guiado pelo Espírito Santo aqui, um homem independente completamente. E como você falou, por que veio em pomba, como forma de pomba? Porque é paz. Não havia nada nele que fosse contra os princípios de Deus. Perfeito. Agora nós não. Somos salvos, lavados pelo sangue de Cristo, nenhuma condenação após que estão em Cristo Jesus e etc. e tal. Mas aqui, na nossa vida, aqui na nossa carne, vamos chamar assim, nossa vida, o Espírito Santo está julgando, sim. Ele veio nesse caráter, sim. Irmão, mais uma coisa só. Quando na dispensação anterior aí, né, da lei mosaica, vamos dizer assim, se faziam sacrifícios, né, e ali queimava, né, o holocausto e tudo mais. Aquele fogo ali também tem esse significado de juízo também? É porque ali era a figura, né, da aceitação da obra de Cristo a nosso favor. Então, a obra de Cristo, nós sabemos que foi uma obra que foi feita simbolicamente, né, usando os animais, como você estava falando, as ofertas, as que levavam fogo, né, tem o caráter de Cristo em juízo para nós, ou por nós, né? Agora, teve a parte daquilo que era agradável, teve também, tinha ofertas que, algumas que não levavam fogo, por exemplo, tinha a oferta daquela flor de farinha, né? Que era, era um pó, né? A flor de farinha era tão, tão homogênea que não tinha caroço nenhum, não tinha um carocinho sequer. Isso nos fala da vida de Cristo. Então, quando o fogo era apresentado, então nos leva mais ao caráter da cruz mesmo, né? A obra de Cristo. Embora sendo aceitação, tá? Lembrar isso aí, lá as ofertas, o fogo era uma prova da aceitação de Deus, mas era simbolicamente também em juízo, né? Com certeza era em juízo também. Só mais um pouco. Tá ouvindo, Leão? Vai lá, hein, rapaz. Olha o extra, hein? Só isso aí. A coluna de fogo que acompanhou os israelitas ali, como é que a gente vê essa coluna de fogo ali à noite? Então, ali nós vemos que ela serviu de proteção, né? E de calor para eles, no caso ali, né? Porque o deserto à noite faz muito frio, então havia essa mesma coluna que durante o dia era uma nuvem, que era refrigério, né? À noite ela se transformava como um aquecimento, né? É um aquecimento para eles. Eu vejo assim que era uma proteção do Senhor. Mas não, eu não vejo ali como juízo, eu vejo mais no sentido mesmo de proteção. Assim como ela era durante o dia, era uma nuvem, né? E à noite virava uma coluna de fogo lá para aquecer. Aquecer e também iluminar o caminho, né? Já que o deserto à noite deveria ser bem escuro. Também. Ali o fogo ali não tem esse sentido ali de juízo, não, mas... Ali não, ali, porque não tem uma relação
dele fazendo alguma coisa, né? Ele está apenas protegendo ali, né? É diferente, por exemplo, de Elias, quando fez o altar lá, né? Desceu fogo do céu e consumiu tudo aquilo lá, né? Era uma aceitação de Deus naquele sacrifício que Elias fez, mas era uma manifestação de juízo, porque ele estava contra aqueles 400 profetas de Baal, né? Ele estava mostrando aos profetas de Baal que ele era Deus de Israel. Então, por isso que ele veio naquele cara, ele deu aquela... Por um lado, era a aceitação do que Elias estava fazendo, mas era uma forma de julgamento, porque... Por isso que Elias falou, aquele que Deus responder em fogo, esse é o Deus. Por quê? Porque o que eles estavam fazendo era contra Deus. Por isso que ele falou, Deus vai responder isso em fogo.